para adorar o nome do Senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 31 a seguir. Meu Deus, Aleluia. meu Deus, meu Deus, meu Deus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra especial para nós Graças a Deus. nesta noite. Aleluia. Eu creio Meu Deus, meu Deus, meu Deus. que esse ano Deus nos abençoou, passamos por lutas, Glória. obtivemos vitórias, mas eu creio ainda que a Bíblia diz que o cristão ele vive em novidade de vida, e não no passado. Amém. Ele vive para a glória de Deus, para Cristo, e eu creio que muitas coisas ainda Deus tem a fazer. Romanos, Graças a Deus. capítulo 8, versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Meu Deus. É Deus quem os justifica, os defende. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu ou quem antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Estamos na última semana do ano de 2011, Senhor Deus, na iminência de entrar para o próximo ano, se assim o Senhor quiser, sua providência permitir. Por isso, nessa noite, fala conosco pela tua palavra, que seja uma palavra profética, uma palavra do Senhor para nossos corações, que saiamos daqui renovados, fortalecidos pela sua graça, pela sua misericórdia, repreenda todo o mal, todo o demônio, todo espírito imundo, repreenda, meu Deus, em nome de Cristo Jesus agora. Fala conosco para a tua glória, Senhor, é o que te pedimos. Amém. Aleluia, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem aqui nessa noite fala essa fé? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. E é você que vai dar a resposta hoje. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nunca perdeu uma batalha. Nem para demônios, nem para homens, nem para qualquer outra coisa. Deus sempre venceu. Deus sempre foi vitorioso, é vitorioso. Deus nunca precisou colocar suas mãos santas no diabo para derrotá-lo. Pelo contrário, ele enviou seus anjos e arcanjos para assim expulsar Satanás do céu, e na consumação dos séculos
exterminados de uma vez por todas com Ele, ou lançando no abismo para sempre. Deus é um ser todo-poderoso. E a Bíblia diz, quem está ao lado de Deus, quem tem Deus como seu aliado, como seu amigo, quem tem Deus por Ele, ninguém pode ser contra Ele. É como disse Jesus, quem comigo ajunta, não espalha. Quem não é contra mim, é por mim. E quem é por mim, não é contra mim. Quem está com Cristo, com Deus, está do lado do vitorioso, está do lado daquele que vai vencer, está do lado da vitória, do lado da bênção, do lado da luz, do lado da santidade, do lado do amor, do lado da paz, do lado da alegria, do lado da vitória, da prosperidade, da saúde, do lado do paraíso, do lado do céu, do lado de uma vida abundante, do lado de uma vida totalmente especial, totalmente maravilhosa, porque está ao lado de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vemos na Bíblia um homem que Deus era por ele. Esse homem se chamava Daniel. Tentaram lançar Daniel numa cova e lançaram ele numa cova. Talvez Daniel pudesse pensar, mas como que Deus é por mim se Ele permitiu eu estar nessa situação difícil, nessa cova? Sadraque, Mesaque e Abednego também poderiam pensar, como que Deus é por nós? Nós somos fiéis a Ele, não se prostramos diante da imagem do rei. Agora vamos ser lançados na fornalha de fogo ardente. E como sabemos se Deus realmente é conosco? Assim também todos os homens da Bíblia que passaram por dificuldades, momentos difíceis, foi naqueles momentos difíceis, de tribulação, angústia, perseguição, deserto, desespero, privação, fome, nudez, perseguição, morte, luto, tristeza, guerra, que uma vez mais Deus provou que era com eles. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Daniel na cova dos leões, Deus era por aquele homem, por aquele jovem, Deus era pela vida dele, e até mesmo as criaturas, os leões, não puderam separar do amor de Deus, não puderam separar da proteção angelical, da proteção da graça e da glória de Deus. Pois quando Deus é com o homem, até o leão tem que fechar a boca, até o poder do fogo não pode queimar, até o poder do mar não pode afogar, tem que abrir, ou então vai passar por cima andando como Jesus, o apóstolo Pedro. Porque se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Então você tem que começar o ano direito, o ano novo que vai entrar agora, não com o pé direito nem com o pé esquerdo, mas você tem que começar com a certeza da fé que Deus é na sua vida, que Deus deu a sua vida para te salvar, para te abençoar, para te fazer o mais que vencedor, para estar com você e não há ninguém que possa ser contra você, porque a Bíblia diz, operando Deus quem impedirá, todas as armas forjadas contra nós não prosperará, toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, porque esta é a herança dos servos do Senhor, disse o profeta Isaías. No livro de Números diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele abençoa, Ele não revoga. Quando Ele dá vitória, não há maldição, porque contra Jacó não vale encantamento, nem contra Israel desviação, porque está já abençoado pelo Deus Todo-Poderoso dos céus. Aleluia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se Deus é por você, você não será atingido. Aos teus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para que te guardem e não tropeces em pedra alguma. Se Deus é por você, ainda que o exército se acampe ao teu redor, você vai dizer como o salmista no Salmo de número 7 e no Salmo de número 27, eu não temerei porque o Senhor está comigo. Deus é minha rocha, meu escudo, meu baluarte, minha fortaleza, minha cidadela. O Senhor está comigo, é meu pastor e nada me faltará. Eu sou vencedor no deserto, no vale, no monte, eu sou vencedor na igreja, eu sou vencedor na minha casa, eu sou vencedor no meu trabalho, eu sou vencedor andando pela rua, eu ando de cabeça erguida, porque eu sei quem tem o Cristo e Ele é poderoso a me levar a fazer além daquilo que eu penso e daquilo que eu imagino. Eu sou mais que vencedor. Deus é por mim, quem será contra mim? Quantas pessoas com medo? Medo
do desemprego, medo de passar fome, medo de sofrer, medo de tantos e tantos medos que assolam a humanidade, que assolam as famílias, que assolam os sentimentos do ser humano. Mas você tem que ter essa certeza. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Deus é por nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos livrado de acidentes, de males, de maldições, de perseguições, de tentações, de pecados. Tem nos livrado de tantas ciladas, de pestes, de vírus que viajam pelo ar. Nós não temos noção, nem imaginação das bactérias, dos vírus e das pragas que voam pelo ar, pelos hospitais, pelas comidas. Mas graças a Deus, Deus é por nós e Ele tem guardado o nosso ser diante da sua santa presença. Aquele que habita na sombra do Onipotente e descansa na sombra do Altíssimo, esse descansará. Esse estará protegido, porque Ele nos cobrirá com as suas penas e diante do seu pavilhão vamos estar seguros, porque Ele nos guarda de todo o mal e de todos os males. Deus é por nós. Deus é conosco. Deus não é somente por mim, ou pelo pastor, ou pelo algum irmão. Deus é por todos aqueles quantos nele crerem, quantos nele esperar, quantos neles perseverar. Deus será por nós. Deus é por nós, é isso que a Bíblia diz. Quem será contra nós? Quem é contra nós hoje? Os demônios são contra nós. O mundo é contra nós. A nossa carne é contra nós. Mas em todas essas coisas, ainda Deus nos deu os meios de sermos vitoriosos e de andarmos e prevalecermos. Vencemos a carne, o pecado que está dentro de nós e que quer nos levar ao engano. Vencer o mundo pela fé. O apóstolo João disse: essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, não desanime, porque eu estou convosco. E para vencer o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. Então Deus tem promessas para nós vencermos neste ano que vai entrar. Vencemos o mundo, vencemos mais uma vez o pecado, as tentações, mais uma vez o nosso acusador, o diabo, através da submissão a Deus, a sua palavra, se revestindo do poder de Deus, tendo bom ânimo e tendo fé em Deus, porque é por essa fé que vamos vencer o mundo e vamos viver, como diz a Bíblia: o justo viverá pela fé. Porque Deus é por nós. A Bíblia diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou, o deu, o amou de tal maneira que deu seu filho por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Não poupou o seu filho. Agora aqui é a lógica. Meu Deus! Se Deus deu o seu filho por mim, para me salvar, como que Deus vai me negar alguma coisa? Se for para o meu bem, a Bíblia diz que Ele não vai negar de algum aqueles que temem o seu nome e que amam retamente. A Bíblia diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Quais são elas que o texto se refere? O texto se refere a comer, beber e vestir. Quem busca o reino de Deus, Deus promete: não faltará comida, bebida, nem vestimento. Deus providenciará e cuidará de nós. É isso que a palavra de Deus diz.
Ele cuidará de nós, porque se Ele deu seu Filho por nós, também com Ele nos dará todas as coisas. E quando cumprir-se-á essa palavra, somente cumprir-se-á totalmente ela, integralmente, 100% no céu. Porque no céu, então, teremos todas as coisas. Teremos saúde perfeita, um corpo perfeito, glorificado. Não haverá pecado, não haverá maldição. Estaremos para sempre em comunhão com Deus. Seremos os homens mais ricos de todo o universo. A rua das nossas casas será de ouro. As casas nem dá para se falar. João nem disse como que eram as casas, porque ele não achou palavra na linguagem humana para descrever como que são os palácios e as casas do paraíso de Deus. É tão glorioso, irmãos, é tão maravilhoso, que se nós pudéssemos ser arrebatados e ir para lá agora, eu tenho a certeza que nenhum de nós ia dizer para Deus, Deus, deixa eu voltar à terra, porque não dá para se comparar à glória que está sendo reservada pelo céu. Aquele que deu seu Filho por você, também com ele nos dará todas as coisas. A Bíblia que diz em Gálatas, a Bíblia diz que somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, que somos participantes das mesmas promessas de Abraão, nós fazemos parte dela, somos o Israel de Deus pela fé, diz a palavra em Gálatas. Por isso creio, irmão, acredite, porque Deus tem grandes coisas a realizar para aqueles que são fiéis a Ele. Mais um ponto nesse versículo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Tem tanta gente, irmãos, que quer se justificar para o homem. Tem tanta gente que quer se justificar, ser justo aos olhos da igreja, aos olhos das pessoas que moram com ele ou com ela, que trabalham com ele, com ela. Mas a Bíblia diz que o único que pode justificar um homem é Deus, torná-lo justo. É a Bíblia que diz. Em Romanos capítulo 5, Paulo fala sobre isso também. Sendo, pois, justificados pela fé, através de Cristo, temos paz com Deus. O que é a palavra justificação? Eu não me canso de dizer as mesmas coisas, irmãos. Uma pessoa que é condenada, um assassino, está lá com a pena de morte, o juiz vai lá e dá uma sentença a ele, ele está livre, e além de ele dar uma sentença de liberdade, ele limpa toda a ficha daquele homem, como se ele nunca tivesse cometido nenhum assassinato e nenhum mal à sociedade, porque os seus pecados são apagados, não são lembrados, são cancelados para sempre. E é exatamente isso que a cruz fez. É exatamente isso que Jesus fez. Ele cancelou o escrito, a cédula que nos era contrária, cravando ela no madeiro, na cruz, para nos fazer novamente se reconciliar com o Pai, se reconciliar com Deus, para nos justificar, para sermos a geração de Deus, a geração eleita, filhos e filhas do Altíssimo, do Eterno, dignos de entrar no céu pelo sacrifício do seu próprio Filho unigênito. Então Deus nos justifica. Todas as acusações contrárias a nós, acusações até mesmo não humanas, mas demoníacas, demônios que nos acusam diante de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que os demônios e Satanás nos acusam de dia e de noite diante de Deus. Demônios que lançam setas. Efésios capítulo 6 diz que ele lança dardos. Um desses dardos, quais é o nome deles? São vários. Dardos de doenças, dardos de desânimo, dardos de fofoca, de maus pensamentos, dardos de angústia, tristeza, depressão, e tem o dardo também da acusação. Quando você vai dobrar o seu joelho, vai se preparar para a igreja, até mesmo para pregar, para louvar o nome do Senhor, até mesmo para ir no monte, o diabo vem e te acusa. Você falou isso, você fez aquilo, você não é digno do Senhor, você não é digno de Deus, você não é digno da casa de Deus, você não é digno de pisar os pés.
Então você tem que levantar a cabeça e dizer para o diabo, realmente, diabo, eu não sou digno. Por mais justo que eu quero ser, eu não sou digno nem de que ele entre na minha morada. Mas uma só palavra dele, uma só gota do sangue dele me purifica e me lava de todo pecado, porque ele é meu advogado, por ele para ele, eu sou mais que vencedor, a ele a glória para sempre, pois ele me justifica de toda acusação, ele coloca vestes novas sobre mim e me purifica de todo pecado. Então você tem que começar dessa maneira, sabendo que Deus te justifica, que Deus te perdoa, quando você tem um genuíno arrependimento, uma genuína entrega a Ele, uma genuína confissão de pecados, o Senhor está pronto para te perdoar, para te purificar e para te levantar para a glória de Deus. Acusação. Agora o próximo. Quem os condenará? A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem os condenará? É uma pergunta. Quem te condena hoje, mulher? Cadê os teus acusadores? Ela olhou para os lados e viu que todos os fariseus, intérpretes, doutores da lei tinham ido embora. E Jesus então lhe diz, eu também te condeno, mulher. Vai e não peques mais. Aleluia. Quem os condenará? Aquele que estava diante da mulher era o único que podia condená-la. Era o único que podia catar uma pedra e apedrejá-la e não cometer pecado contra Deus e ser um assassino. Porque nele não havia pecado nenhum. Mas mesmo assim veio não para matar, não para roubar, não para destruir. Mas ele vem para salvar e dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele salva aquela mulher, justifica aquela mulher, merecedora do apedrejamento, merecedora do inferno, merecedora de ser humilhada diante da sociedade. Assim também o fez com o leproso, assim também o fez com o ladrão da cruz, assim também o fez quando conversou com a mulher samaritana, assim também o fez quando se aproximou de um homem que todo o seu medo, um homem possesso por legiões, o endemoniado de Gadara, quando ele chega até aquele homem, manda os demônios embora, aquele homem transformado numa nova criatura, num jovem abençoado por Deus. Assim ele fez com Paulo, enquanto todos seguiam aquele homem, um homem perseguidor da igreja, ele foi ao encontro dele no caminho para Damasco, resgatou ele da morte. Ele tinha o poder naquela hora de esmagar aquele homem que perseguia a sua igreja, o seu povo, em vez de ele esmagar, ele antes o salvou e o levantou para ser um vaso escolhido nas mãos de Deus. Então, quando Deus escolhe, ninguém pode acusar, ninguém pode condenar, porque é Deus que o justifica, é Deus que pagou o preço, que morreu, como diz a Bíblia, e que ressuscitou dos mortos e agora está à direita do Pai e intercede por nós. Se alguém te fazer uma pergunta hoje, o que Jesus está fazendo no céu? Ele está fazendo isso, orando, intercedendo por nós, pelo mundo, pela sua igreja. E o Espírito Santo também, a Bíblia diz, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora você já parou para pensar? A igreja evangélica moderna não gosta de orar. Imagine se Jesus deixasse de interceder por nós no céu. E se o Espírito Santo deixasse de interceder na terra. O que seria a igreja? As coisas só estão piores. Porque Cristo está à direita do Pai agora, intercedendo por nós. Enquanto muitos de nós, no nosso desespero e sofrimento, levantamos para o céu e muitas das vezes dizemos, Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que o Senhor não me responde? Quando muitos cristãos brasileiros por aí, Cristo está no céu dizendo, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa aquela mulher que está assim porque ela está amargurada. Ela está chorando por causa daquela pessoa que faleceu. Aquela pessoa está brava. Perdoa ela, dá uma nova chance a ela. Então tem alguém intercedendo por nós no céu, irmãos. Tem o Espírito Santo que está na terra e está intercedendo por nós. Por isso essa é a nossa alegria, a nossa segurança, o nosso regozijo. Que se Deus é por nós, e Ele está no céu e está na terra, intercedendo por nós,
quem será contra nós? Você acha que era bonito? Você nunca ouviu Jesus orar ainda. Imagine Jesus intercedendo no Getsemane. Imagine Jesus orando nos montes e passando a noite de oração com seu Pai, a sós. Imagine agora a intercessão de Jesus. O que será que ele está falando para Deus agora? Da minha pessoa. O que será que Jesus está falando agora de você para o Pai? Qual é a sua intercessão? Será que ele está falando, Senhor, Pai, renova aquele filho da filha? Será que ele está intercedendo por nós? Que ele está orando por nós? Que ele está se colocando em nosso favor diante de Deus? Porque se nós temos um acusador, a Bíblia diz que nós temos também um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. E o que dói no nosso coração é que hoje vemos as pessoas buscando vários mediadores, acreditando em santos, acreditando em imagens de escultura, acreditando em Maria, Pedro, Tiago, em Pai Santo, em Espírito dos mortos, em tantas coisas. Não acreditam mais na Bíblia, naquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Seu pai, sua mãe que morreu, seus parentes, sua família que foi, não pode fazer nada. Todos os homens da Bíblia que foram, já não podem fazer mais nada por você. Elias não pode fazer nada, Paulo também não, John Wesley também não, Charles Finney também não. Nenhum deles mais. Moisés também não pode fazer nada. Maria também não pode fazer nada. Ana, Débora, Samuel, Davi não podem mais fazer nada por ninguém aqui na terra. O único que pode é aquele que morreu, mas está vivo pelo século dos séculos, é Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, que morreu e ressuscitou e está vivo à destra de Deus e intercede por nós. E ora por nós. Agora, se Cristo ora por nós, o Espírito Santo ora por nós, intercede por nós, por que nós vamos ser preguiçosos? Por que nós não vamos orar? Por que nós não vamos ter uma vida de oração? Imagine se você não vai vencer essa batalha, se você se unir ao Filho no céu e ao Espírito de Deus na terra. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo descia sobre homens na Bíblia, eles se transformavam no verdadeiro exército. Sansão feriu 1000 sozinho. A Bíblia diz que Davi derrotou um gigante de quase 6 metros de altura. A Bíblia diz que fizeram coisas extraordinárias, porque Deus estava com eles. Deus estava enchendo a vida deles. Dentro deles, o enchendo do Espírito Santo. Por isso, quando um crente, igual o pastor diz, é um crente de oração, é um crente que ora, é um crente que clama, que persevera, que busca, que não desanima, não retrocede. Esse crente com certeza vai ser vitorioso. Não pelo seu mérito, mas porque ele está se unindo ao maior dos intercessores que há nesse universo, o Espírito Santo e Jesus Cristo à direita do Pai. E quando essa unidade, essa aliança, esse elo, essa intimidade, a vitória pode ser garantida de fato, porque Deus nunca perdeu uma batalha para o diabo. Então vai se unir hoje ou não vai a Deus? Nesse ano que vai estar. Quanto desse ano você se dedicou à oração? Se aqui nós fizermos uma comparação, você ficou mais tempo esse ano na frente de uma televisão ou de joelhos no chão clamando a Deus? Seria até vergonha nós dizermos, né? Você ficou mais esse ano jogando conversa fora ou lendo a palavra de Deus? Quanto tempo perdemos esse ano? Será que vamos deixar mais um ano de vida que Deus vai nos dar? Que nós vamos entrar no próximo ano, nós perdemos tempo? Não. Vamos ter vida de oração, vamos buscar a Deus, vamos ler a Bíblia, vamos nos dedicar mais ao Senhor, porque mais Ele tem para fazer. Se um é o exército de Deus, se um é aqueles que clamam, que intercedem e que buscam o Senhor para a glória de Deus. Quem quer ter um ano vitorioso, não existe mágica. Não adianta eu vir aqui dizer, em 2012 você vai prosperar, tudo que você quer vai acontecer, não vai. Se você não ter vida de oração, não se converter, não buscar a Deus todos os dias, não vai. Porque se Deus te abençoar,
com a vida relaxada, muitas das vezes, você vai, em vez de se aproximar mais de Deus, você vai se afastar mais ainda de Deus. Assim acontece, irmãos. Eu já vi várias vezes. A pessoa não tinha nada, estava todo dia no monte. Só foi Deus dar carro, Deus dá emprego bom, Deus dá casa. A pessoa esquece do monte e até de na igreja. E vai se afastando quando vê o carro que Deus deu para ela, a família, em vez de ela estar no monte, ela está no meio dos bailes, no meio dos forrós, no meio da bebida. O emprego que Deus deu a ela, em vez de ela dar o dízimo de oferta, ela gasta o seu dinheiro e gasta com todas as coisas que não edificam. Assim tem acontecido. Por isso Deus é sábio. Ele só vai dar quando Ele vê que lá na frente você não vai desviar. Que lá na frente você não vai desviar. Que lá na frente vê aquilo que Ele vai te dar não vai te abaixar, mas vai te levantar cada vez mais na presença do Senhor. E só pode acontecer isso através da oração. Crente que não ora é um crente fraco, irmãos. É a Bíblia que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que tem crentes entrando em tentação e caindo em tentação? Por que tem tanto escândalo na igreja? Pessoas que caem em pecado, adulteram, fornicam, se embriagam, pessoas que desanimam facilmente da igreja, pessoas que é só o irmão olhar torto para elas já vão dizer: eu não vou na igreja, não vou buscar Deus mais não. Pessoas que é só ter uma luta na vida, na casa, é só ter alguma dificuldade, elas já negam Jesus, já abandonam tudo. Pessoas que caem facilmente na tentação, nas lábias do diabo, nas lábias e nas conversas fiadas dos ídolos. Sabe por quê? Porque não está orando, não está vigiando, não está se revestindo da armadura de Deus. O crente que não ora, ele vai cair em tentação. Se nós orando, irmãos, às vezes falhamos, caímos em tentação, quanto mais um crente que não tem vida de oração, não busca Deus. É um crente que viverá em derrota, caindo em tentação, porque a carne, diz a Bíblia, é fraca, mas o Espírito está pronto. E quem anda em Espírito anda em oração, quem anda em Espírito anda em vigilância, quem anda em Espírito anda lendo a palavra, buscando na palavra, meditando na palavra. Quem anda em Espírito procura ver santidade, procura pensar em coisas boas, falar coisas que edificam, ouvir coisas que edificam, ver coisas que edificam, porque é uma pessoa que precisa do Senhor nosso Deus. Então comece esse ano diferente. Dedique-se mais a Deus. Se você se dedicou esse ano a Deus, não falo para você fazer nenhum voto, mas falo para você se esforçar por tentar fazer mais do que você fez esse ano para Deus. Se esforçar mais, buscar mais para a glória de Deus, para que Deus te abençoe. O próximo versículo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Tem muitas pessoas que qualquer coisa separam eles de Deus. Então, a verdade é que eles nunca estiveram com Deus. Não que Deus não as ame, não as queira. Porque não depende muitas das vezes de Deus, depende de nós. Porque o amor de Cristo, se estiver em nós, derramado, a Bíblia é que diz: nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Nenhuma dessas coisas. Aqui são palavras fortes. Fome. Eu acho que a maior humilhação para o ser humano é a fome. A nudez, não ter roupa para comprar. Eu creio que não que nós chegamos a esse nível de passar fome, de ficar nus sem roupas, de estar em angústia. A angústia até passamos. Perseguição, passamos, mas não daquelas que os cristãos do passado passaram. De ter suas orelhas arrancadas, seus dedos, ser lançados vivos para ser comidos por animais, ser mortos ao fio da espada. Nenhum de nós passamos por esse tipo de perseguição. O máximo é calúnia, algumas palavras que as pessoas lançam, mas não chega a ser uma perseguição, chega a ser uma simples tribulação. Perseguição é terrível. E a Bíblia que está dizendo
nem a espada, nem o perigo pode nos separar do amor de Deus. Então é conversa fiável quando nós dizemos, eu estou fraco, estou passando por essa luta, não vou mais na igreja, não vou buscar Deus mais. Deus não me ama mais, mentira. É mentira do diabo na sua mente, no seu coração. Porque a prova do amor de Deus no seu filho, e a prova que você recebeu esse amor, é quando você passa por essas lutas e mesmo assim não desanima, mesmo assim não retrocede, mesmo assim não para. Então eu não sei se vamos passar nesse próximo ano. A minha esperança e a esperança de todo mundo aqui, ninguém é louco de dizer que espera para o próximo ano perseguição, fome, nudez, doença, tragédia, nenhum de nós desejamos isso para ninguém, nem para os nossos inimigos. Mas uma coisa é certa, se alguma dessas coisas acontecerem, não temas, não se assuste, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem te catarem a força, te darem uma surra, arrancar as suas roupas, deixarem você só com as roupas vítimas no meio de uma multidão, amarrar os seus braços num pau e te dar chicotada nas costas, depois catarem você e seu amigo e colocarem dentro de uma prisão com os pés presos no tronco. Não importa, ainda assim, façam culto a Deus. Nem que esteja perto da meia-noite, esteja com o corpo doendo, os pés presos, não entendendo por quê, porque você estava fazendo a obra de Deus e de repente você foi parar naquele cárcere, naquela prisão, com o corpo doendo, sem comer, mesmo assim, perto da meia-noite, cante e ore no nome do Senhor, porque Deus vai mandar que ele volte. Esse é o exemplo de homens que nada os separaram de Cristo, nem mesmo a perseguição, nem mesmo as cadeias, as prisões, a humilhação. Humilhação. Você acha que foi humilhado? Nenhum de nós fomos humilhados, ao ponto que foi Paulo e Silas. Ficaram quase nus, no meio de uma multidão. Qual é a acusação deles? Assassinos, ladrões, adultos? Não. Porque expulsaram um demônio de uma mulher, os homens se revoltaram, cataram ele, bateram nele, deixaram eles nus. Se isso não for humilhação, irmãos, eu não sei o que é mais humilhação. Não satisfeito ainda, cataram eles como se fossem animais. Colocaram eles no cárcere interior, no pior dos lugares da prisão. Prenderam seus pés, homens que não eram criminosos, que soltos não eram perigo a ninguém, exceto a Satanás. E mesmo assim prenderam aqueles homens. Você acha que Paulo e Silas murmurou? Você acha que Paulo agora pensou em desistir e falar, quer saber? Eu não vou pregar mais não. Eu dei a minha vida por Jesus, eu prego o evangelho por toda Roma, eu vou de cidade em cidade anunciando a mensagem da salvação. E o que eu tenho ganhado com isso? Só tenho apanhado, sofrido, sido afrontado, apedrejado, até quase morrer, já sofri naufrágios, fui humilhado de todos os métodos e jeitos. Mas mesmo assim, nada vai me separar do amor de Cristo, nada vai me separar de Deus. Que essa seja a sua mentalidade para o próximo ano. Porque quem escreve isso é Paulo. Então, se ele falou isso, não foi para impressionar ninguém. Não foi para nos deixar impressionados. De fato, ele dizia isso. E se nós conseguirmos viver pelo menos um pouquinho disso, irmãos, já estamos mais que vencedores. Porque em tudo que esse homem passou, mesmo assim, ele diz, em todas as coisas que eu já passei, eu sou vencedor. Eu sou vencedor sendo preso. Eu sou vencedor tomando cacetada nas costas. Eu sou vencedor com espinho na carne. Eu sou mais que vencedor, mesmo preso, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo criticado, condenado, mesmo apanhando, mesmo com meu barco afunde não prague, eu ainda sou mais que vencedor. Ele entendeu o que Abacuque entendeu. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira minta, não haja ovelha no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus que me salvou.
da minha salvação. Jesus disse aos apóstolos: não vos alegreis, porque os espíritos sujeitam a vocês, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Quer começar o próximo ano com alegria, com regozijo? Então tem que ter a certeza da salvação, do que Cristo fez por nós na cruz, da vida eterna, da graça de Deus e dos milagres de Deus. O nosso problema é que servimos a Deus somente baseados no que os nossos olhos veem, nas circunstâncias que estamos passando. Se as circunstâncias estão bem, achamos que estamos bem com Deus. Se as circunstâncias não estão bem ao nosso redor, achamos que Deus não está conosco, que Deus não está se importando conosco. É mentira, irmãos. Porque Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar no Senhor. Porque nada vai me separar do amor de Deus. Nem angústia, nem potestade de demônios, nem anjos, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma criatura me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio totalmente nisso, irmãos. Que aquele que tem Deus na vida, que tem Deus no seu coração e na sua alma, por mais que esteja fraco, desanimado, muitas das vezes abatido por causa das lutas, ele não vai sucumbir, ele não vai retroceder, ele não vai virar as costas para o seu Salvador, mas ele vai continuar firme, como que vento invisível, e crendo no Todo-Poderoso, sabendo que o seu galardão é certo, porque fiel é Deus que prometeu. Creia nisso, irmão, creia nisso, irmão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem disse isso é quem apanhou por causa de Deus. É quem foi perseguido duramente. É quem tomou chicotada nas costas. É quem foi preso injustamente. É quem sofreu calúnias. É quem a própria igreja de Corinto falava que ele era um falso apóstolo. Uma igreja que ele mesmo tinha fundado. E depois a própria igreja se levantou alguns irmãos dentro dela para dizer que Paulo era um falso apóstolo. Mesmo assim, aquele homem não desanimou, não pagou o mal com o mal, não amaldiçoou, mas continuou fiel a Deus, orando, intercedendo e abençoando os seus inimigos. Isso é prova, irmãos, daquele que recebe o amor de Deus no coração, daquele que recebe a graça de Deus na vida. É uma mudança completa de pensamento e de atitude, porque é um filho de Deus. E como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. E as características do filho de Deus, os frutos são visíveis. É o amor, é a paz, é a justiça, é a longanimidade, porque quem nasce de Deus tem a natureza do Senhor. Deus habita nele e cada vez mais Cristo vive nele e as obras de Cristo nele vão ser manifestadas para a glória de Deus. Os milagres, as bênçãos, a mansidão, a humildade e os temperamentos do Senhor são transferidos a nós. Por que devemos estar com Deus, irmãos? Porque é Ele que vai nos mudar. Por que eu devo orar, ter vida de oração, já para encerrar essa palavra, para esse próximo ano, e até mesmo até o final desse ano? Por que eu tenho que orar? Eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que buscar o Senhor. Porque quando nós oramos, irmãos, nós temos comunhão com Ele. E quando nós temos comunhão com Ele, com Deus, não pense você que a sua doença, a sua dor, as suas feridas, a sua raiva, o seu orgulho, a sua inveja, a sua sujeira vai contaminar Deus. Não vai. Pelo contrário, quando você tem uma vida de oração e busca Deus, é Ele que vai descontaminar você. É a graça dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle, a santidade dEle que vai te envolver. E quando você se levanta na batalha, na oração, você se levanta leve, abençoado. Por quê? Porque você participou da natureza de Deus. Deus te trouxe paz, alegria, prosperidade, unção, desvestimento. Por isso, quando temos um culto de oração, quando vamos no monte, saímos de lá leve. Por quê? Porque o nosso corpo está carregado de problemas, de aflições, de angústias, carregado de várias coisas ruins.
E quando nós buscamos a Deus, o nosso fardo ruim é tirado. E Ele coloca em nós o seu fardo que é leve e o seu jugo que é suave. Por isso, essa é a diferença da vitória e do vitorioso. É aquele que vai orar e vai buscar a Deus. E Deus vai aliviar o seu fardo. Vamos colocar em pé e fazer uma oração nessa noite. Vinde até mim, disse Jesus. E como eu vou até Jesus? É eu vim na frente do culto somente? Ou eu vim na igreja somente? Eu ir até Jesus, irmãos, é pela fé, não é por vista. Eu ir até Jesus quando estou cansado e oprimido. Porque quando eu estou cansado, geralmente eu quero descansar. Quando eu estou cansado, geralmente eu quero desanimar. Quando eu estou cansado, geralmente eu quero parar. Mas quando eu estou cansado e vou até Jesus, quando eu estou oprimido e vou até Jesus, a Bíblia diz que o meu fardo é arrancado, porque o jugo dele é leve, o fardo dele é leve. E devemos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, e vamos encontrar um descanso para a nossa alma. Por isso, vai até ele nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor. Imploramos a tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça, meu Deus. Eu sei que falemos contigo nesse ano, Senhor. Eu sei que poderíamos ter orado muito mais, ter buscado o Senhor muito mais na igreja. Poderíamos ter jejuado muito mais, ter lido muito mais a Bíblia, ter falado de Ti muito mais para outras pessoas. Não somos nem dignos de exigir nada do Senhor. Somente te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou esse ano. E te pedimos perdão pelas nossas falhas, pela nossa negligência, pela nossa desobediência, pelas nossas revoltias, pelas nossas preguiças. Te pedimos falhas, ó Deus, porque poderíamos ter feito mais para ti esse ano, mas não o fizemos, ó Deus. Te pedimos, meu Deus, crendo que o Senhor mesmo vai nos fortalecer, para que nesse próximo ano possamos começar ele na vitória do Senhor, na bênção do Senhor, servindo ao Senhor, sendo íntimo do Senhor, para conquistar as promessas da vitória do Senhor para a nossa vida, meu Deus. Que possamos ter uma vida de oração, uma vida de discípulo, uma vida na tua presença, Pai, para que o Evangelho em nós possa nos transformar para a honra e glória do teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pastor, quer dizer alguma coisa? Não, só quarta-feira.